Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Maria Ruth. Juntamente com minhas colegas, a Ana Laura, a Rafaela e a Tuane, desenvolvemos essa apresentação para falar um pouquinho sobre os tipos de fossilização. Essa apresentação ela tem um caráter meramente avaliativo da disciplina de Origens da Terra e Fundamentos de Paleontologia. Então, aqui já começamos com uma pergunta. O que vem a ser a paleontologia? A paleontologia é a ciência que se dedica a estudar os diferentes organismos que habitaram a Terra ao transcorrer desse tempo geológico. Isso porque essa ciência ela tem uma interdisciplinaridade muito grande ali com a química, com a física, com a geografia, com a biologia, com a matemática. Sabendo disso, a gente começa a se perguntar por que é tão importante a gente estudar a paleontologia, a gente compreender. Então, primeiro, que além da paleontologia ela desenvolver esse grande papel na compreensão e no entendimento da evolução dos seres vivos, através desse tempo, ela também vai nos auxiliar na datação relativa das rochas, isso com base no seu estágio evolutivo e nas suas associações com os outros organismos, né? Com os outros grupos de plantas e animais já fossilizados, que é o nosso tópico de hoje. Mas antes, a gente vai começar a falar sobre o que é fóssil. Né? O fóssil nada mais é do que restos ou vestígios de qualquer evidência de vida do passado e precisa ser preservado nas rochas, sedimentos, solo, âmbar ou gelo, por exemplo. E eles possuem uma extrema importância, porque sem eles não seria possível a gente entender a própria espécie humana, sem antes a gente conhecer a evolução. E os fósseis, eles nos ensinam nossas origens físicas, sejam elas fósseis de mamíferos, de peixes, de folhas, etc. Todos esses registros, eles possuem uma extrema importância para compreendermos o nosso presente. Então, a paleontologia ela vai constituir o nosso elo mais tangível de ligação com o nosso passado e com o passado da Terra. Isso aí vai ultrapassar aí qualquer significado de um achado científico. Né? E os fósseis, eles são capazes de encantar até mesmo os leigos. Né? Então, é muito incrível estudar paleontologia. Começamos a nos perguntar o processo de fossilização. Como que vai ocorrer esse processo? A fossilização ela vai ser um processo que ela dura milhares de anos e acarretando a formação de artefatos fósseis através de agentes químicos, físicos ou biológicos, evitando então aí a total decomposição desses organismos vivos. E como que isso acontece? Essa fossilização está ligada ali diretamente com a sedimentação do solo. E só por isso que é possível a gente encontrar fósseis e rochas sedimentares. E funciona assim. Quando uma espécie ela morre, o seu corpo ele passa por um processo de decomposição causado pela ação de organismos biológicos, seja fungos ou bactérias, por exemplo. Após esse estágio de morte, o corpo pode ser transportado ali para outro local, onde ele vai ser soterrado por uma camada de sedimento. E essa camada de sedimento ela vai se assentar acima desse corpo que morreu, esse organismo, ou seja, pela ação de água, de vento, por fatores ambientais. Então vai se assentar ali em cima uma camada de sedimento e assim vai constituir esse processo de fossilização. E os tipos de fósseis, eles serão diferentes ali de acordo com os fatores que vão atuar após a morte desse organismo. Podemos separar os tipos de fossilização em vestígios e restos. Então vamos chamar de resto quando alguma parte do organismo ele ficou preservada ali naquele sedimento. E de vestígios quando somente alguma marca ficou ali da sua passagem, ela continuou preservada. E geralmente, quando a gente fala em preservação das partes, ao falar de preservação, a gente encontra na maioria das vezes as partes duras. Porém, as partes moles elas são as mais difíceis de ser preservadas, porém também elas são preservadas. A dificuldade dessa fossilização das partes moles vai ocorrer ali em virtude do seu rápido processo de decomposição. Então, a gente pode citar como, por exemplo, de fossilização das partes moles, os insetos que ficam presos aí no âmbar, né, que é essa. E podemos citar também o exemplo do congelamento, né, que é esse mamute que ele foi preservado ali na Suíça. Tem também o outro processo de preservação de partes moles, que é conhecido como o processo de mumificação. Esse é um processo que ocorre ali a desidratação desses organismos. Olá, eu sou a Rafaela. Eu vou dar continuidade ao trabalho de Origem da Terra e Fundamentos de Paleontologia. O nosso grupo está falando sobre os tipos de fossilização, né? E a gente sabe que boa parte, né, dos fósseis encontrados eles são partes biomineralizadas dos organismos. E eu vou falar a respeito sobre as preservações das partes duras, né? A incrustação, por exemplo, ela vai ocorrer
né? Porque a água, ela transporta vários tipos de substâncias, né? E elas vão se cristalizar na superfície da estrutura desses organismos, né? Fazendo que haja a conservação da parte dura, porque a gente sabe que quando o animal morre, né, a sua parte orgânica, ela é destruída, né? Desaparece, e os ossos vão sendo incrustados pelos bicarbonatos de cálcio, o que vai ocorrer a sua conservação, né? Que é para a gente ver um possível fóssil, como é no caso, por exemplo, dessa imagem. Já a mineralização, ou permineralização, ela é uma das formas mais frequentes de conservação, né? E a gente pode verificar que todos os animais, eles têm várias cavidades e poros, né? Então, ou seja, esses minerais vão preenchendo essas cavidades e poros, né? Fazendo com que haja a conservação de toda a estrutura original desse animal, para a gente contar um fóssil. Já a recristalização, né, ou cristalização, ela é bem diferente das anteriores, porque é possível ver que houve a modificação da estrutura original do organismo, né? E com isso ocorre o que? A destruição das microestruturas, né? E vai ocorrer a substituição também de forma mais voláteis por formas mais estáveis, né? Como a gente pode ver nessa imagem. Já a substituição, né? Vai ocorrer o que? A gente vai verificar que vai ter vão ter réplicas perfeitas daquelas estruturas originais, né? Porque o carbonato de cálcio, que ele é um dos componentes das conchas, por exemplo, ele é substituído por silica, pirita ou limonita, né? Fazendo com que haja as réplicas perfeitas da estrutura daquele animal. Já a carbonificação, ela é bem interessante porque vai ocorrendo, né, a perda gradual dos elementos voláteis, como o oxigênio, por exemplo, né? E vai restar só o quê? A película de carbono, né? E isso ocorre mais em organismos que têm na sua composição a celulose, por exemplo, a quitina, a lignina. E como a gente pode ver nessa imagem aí, né? Se trata de uma planta. Então, esses são alguns tipos de conservação de partes duras que a gente tem para apresentar. E eu vou passar minha palavra para a Ana Laura. Pessoal, então vamos continuar a nossa apresentação da nossa videoaula, né? Agora vamos falar sobre o que é histomiostabase. Então, nada mais é do que um processo de fossilização, né, na qual vai ocorrer uma substituição do material orgânico por depósitos de minerais. Então, vai ocorrer uma troca de molécula por molécula e no final vamos conseguir observar, né, uma reprodução perfeita do organismo, né? Muitas das vezes conseguimos observar até os detalhes celulares. E o que são vestígios, né? Vestígios são indícios, né, da existência, são evidências de que aquele organismo realmente existiu e também as suas atividades. Alguns tipos de vestígios que podemos citar são ovos de dinossauros, pegadas, os coprólitos e os gastrólitos. Colocamos duas imagens, conseguimos observar os ovos de dinossauros e aqui do lado conseguimos observar, né, pegadas, né, de alguns tipos de dinossauros. Foram encontrados lá na ilha da Escócia. Tipos de vestígios, podemos começar a falar sobre os iquinofósseis, né? Os iquinofósseis são vestígios, né, das atividades vitais daquele organismo, ou seja, foram produzidos ao longo da vida daquele ser. E elas podem ser encontradas nos sedimentos e nas rochas. Por exemplo, essa pegada de um dinossauro carnívoro é um exemplo de um iquinofóssil. Mas qual é a importância dos iquinofósseis? Eles contribuem para fazer inferências paleoambientais, eles vão revelar os comportamentos dos organismos extintos. Muitas vezes conseguimos observar, né, por exemplo, através das pegadas, né, os deslocamentos, os lugares em que eles iam, né, sulcos deixados por animais invertebrados. Conseguimos observar também, né, as ocorrências dos iquinofósseis, né, dentro ou entre as camadas, na superfície ou na base das camadas sedimentares. Isso contribui para quando um especialista, né, encontrar um iquinofóssil, ele pode descrever esse iquinofóssil de acordo com a posição em que ele foi encontrado naquela camada.
Existe uma classificação, né, binominal para simplificar, né, a comunicação entre os especialistas, feita em iquinogêneros e iquinoespécies, né, que são termos importantes, né, na paleoiquinologia, né, que é aquela ciência em que vai estudar os traços e as atividades produzidas por esses organismos extintos. Eles também podem ser classificados em relação ao tipo de comportamentos que apresentam, que é a etologia. Aí do lado conseguimos observar, né, uma imagem, né, que vai representar essa classificação, né, feita em etologia, cada uma com as suas particularidades de característica. Temos também os somatofósseis, né, os somatofósseis vão ser fósseis, né, de restos corpóreos, né, daquele organismo extinto. Nessa imagem, conseguimos fazer uma diferenciação entre o que são equinofósseis e o que são somatofósseis. Então, os equinofósseis são marcas, vestígios que comprovam a existência daquele organismo. Então, elas são feitas ao longo do tempo, né, da vida daquele ser. E ela é importante para o estudo do paleoambiente, por exemplo, as pegadas. Agora, já os somatofósseis, elas são os restos somáticos corpóreos daquele organismo. Então, são os ossos, por exemplo, e são importantes para o estudo das espécies, e como podemos observar, né, que é um fóssil, são as partes daquele organismo realmente. Temos os coprólitos, né, que é uma palavra que tem origem do grego, copros, que são fezes, e litos, que são pedras. Então, na paleontologia, fezes, excrementos, dejetos, eles podem ser definidos nessa única palavra. Podemos observar, né, nessas duas imagens que existem variados tipos, variadas formas, tamanhos, e, gente, eles contribuem grandemente para os estudos. E qual a importância deles, né? Através deles é possível desvendar pistas sobre o comportamento alimentar daquele organismo, detalhes sobre o seu habitat, a anatomia do seu tubo digestivo. Ainda quando eles são bem preservados, é possível até reconhecer o que eles comiam, por exemplo, porque muitas das vezes ficam ali pedaços de ossos, escamas e vegetais preservados ali no interior. Os resíduos polínicos, né? Os pólen. Muitas das vezes eles podem ser ingeridos, né, ou até ficarem aderidos às fezes. Isso é algo bem interessante, porque assim eles vão ficar bem preservados. E eles, quando eles são bem preservados realmente, é possível fazer uma identificação em que torna possível até reconstruir, né, antigos cenários de flores em que existiam naquela época e até detalhes sobre o clima. Os gastrólitos, então gastro, estômago, e litos são pedras, então são conhecidos como pedras do estômago. Então elas são encontradas no sistema digestório, geralmente na moela, mas elas podem ser encontradas em animais extintos, por exemplo, dinossauros, ou não, como por exemplo focas, crocodilos e algumas aves herbívoras. Então, os grandes dinossauros, né, para eles conseguirem manter, né, todo aquele corpo deles, os herbívoros, eles ingeriam muitas folhas, né? Mas os seus dentes, eles não eram muito eficientes, né, em digerir, realmente mastigar aquela folha. Então, eles ingeriam ela e, juntamente, eles ingeriam pedras. Porque quando essas pedras elas chegavam no estômago, elas iriam se atritar umas outras e, assim, triturar aquele alimento, acabar de mastigar, podemos dizer assim. E depois elas iriam ser eliminadas normalmente. Mas para a pedra, né, encontrada ser considerada realmente um gastrólito no animal extinto, ela deve possuir algumas características. Então, ela tem que ser diferente da rocha encontrada ao redor, ela tem que ser arredondada e polida, e ela tem que ser encontrada com o fóssil do animal em que a ingeriu. Aqui conseguimos observar, né, o fóssil de um tipo de um dinossauro. E ali do lado conseguimos observar, né, facilmente, né, onde está identificando essa setinha, os gastrólitos, que são as pedras ali encontradas na região do seu estômago. Aqui do outro lado conseguimos identificar alguns outros tipos de gastrólitos que foram encontrados no período do Jurássico, lá nos Estados Unidos. Vamos falar sobre a formação dos moldes. Afinal, o que é moldagem, né? Então, os organismos eles foram extintos, né, mas no entanto, aquela estrutura interna ou externa, elas podem ficar reproduzidas em rochas ou em pedras. Então, temos o molde interno, né, que vai revelar a morfologia ou a estrutura interna daquele organismo ou parte dela. Nessa imagem, conseguimos observar o molde interno de uma concha de um gastrópode. Temos também o molde externo, né, que são os moldes de superfícies de cavidades de exteriores.
por exemplo, né, é o molde externo da concha do gastrópode, em que vimos a interna, agora estamos observando nessa imagem a externa. E o contramolde? O contramolde é quando o espaço formado ele é preenchido por um outro mineral, e então assim vai se formar uma réplica do original. Gente, meu nome é Tuane e eu vou assumir a apresentação a partir de agora, né, depois das meninas. Bom, gente, vou falar sobre a definição de alguns conceitos, né, muito importante nesse ramo da paleontologia. Bom, gente, para ser considerado um fóssil, o organismo tem que ter mais de 11 mil anos, né, vamos dizer assim. E eles são encontrados principalmente em rochas sedimentares. E quando a gente fala fóssil, já vem à nossa cabeça algo extinto, algo que existe mais, que a gente nunca vai ver, só vai ver em museu. Mas não, gente, há casos raros, né, no caso, fósseis vivos ou formas relíquias, ou seja, o que é? São espécies, como esse peixe da imagem, que já existiam registros fósseis dele antes e que foi encontrado em vida, gente, foi encontrado vivo. Esse peixe foi encontrado em 1938, né, na costa leste da África do Sul, e recebeu esse nome, né, graças também à diretora do museu. Pode ver que ele é bem primitivo, tem toda a nadadeira lobada. Um outro conceito muito importante são os subfósseis. O que é subfósseis? São aqueles fósseis que têm menos de 11 mil anos. Ele se encaixa aí, se enquadra nos subfósseis. Um bom exemplo é os sambaquis, né? Que eles são construídos pelos homens, é praticamente uma montanha onde que vai depositando materiais orgânicos, calcário, conchas, vai vindo o intemperismo e vai modificando até tornar uma montanha e vai ser chamado de sambaquis, né? Onde vai estar todo reservado, todos os tipos de materiais orgânicos e tal, os fósseis, vamos dizer assim. E eles são importantes também para os estudos, porque através deles também vai poder estudar como era a fauna daquele lugar, a fauna, a flora, a alimentação de daquela população que vivia aquele redor. É muito importante os sambaquis também para esse tipo de estudo. Falando também, gente, né, já finalizando nossa apresentação sobre os pseudofósseis, falsos fósseis. Por que será? Gente, olhando as imagens, a gente pode ver que essas imagens parecem fósseis de plantas, né? Mas não, gente, são pseudofósseis. São provenientes de minerais, matéria inorgânica, ou seja, não é feito de animal nem planta, é minerais. Como no caso, né? Como é formado? É quando há uma fratura numa rocha, aí vem a água, essa água tem o manganês, por exemplo, e vai escoando pela fissura, vai ficando mais lento, né? E a partir de quando vai ficando mais lento, ele vai oxidando, no caso o manganês, até ficar nesse estado aí, que isso aqui a gente parece um fóssil. Na verdade, o pseudofósseis, ele ocorre na parte superficial da rocha, não é formado junto com a rocha, né? No caso, nas rochas sedimentares, que tem fósseis, vem uma camada, um fóssil, uma camada, não é assim, gente. Eles onde a gente fez nossas pesquisas. E para finalizar nossa apresentação, nada mais, nada menos do que os combustíveis fósseis, que são provenientes, né, da decomposição desses organismos, né, seja ele animal ou vegetal, formando o petróleo, que é extremamente importante economicamente falando, né, tem a gasolina, vem petróleo, gás natural, e eles são ricos em carbonos, né, gente.